Olá, meus nobres amigos, voltei, novos argumentos, novas indagações com mais um vídeo sensacional para você refletir. Olha só, quem está do lado aqui é um jovem chamado Vitor Andrade. Ele é filósofo e ex-evangélico. E ele é um neo-ateu. A diferença do ateu que sempre foi ateu, desde quando se entendeu como gente, e o ateu que vem de religião e principalmente na vertente sensacionalista protestante. Eu também sou neo-ateu. A palavra neo quer dizer novo. É um ateu que entendeu que perdeu tempo no meio evangélico, que é realmente uma perda de tempo. E antes de mostrar o que ele falou aqui no podcast do Cauê Santos, algo impressionante, quando ele entendeu algo que ele vai falar aqui, aí ele se tornou ateu. Antes de mostrar ele falando e depois o meu argumento, eu quero aproveitar o ensejo, quero mandar um abraço a um adolescente, não conheço ele, mas é filho de uma colega inscrita do meu canal, que tem um perfil por nome de Dri. E o filho dela tem 15 anos, é um adolescente ateu, mente aberta e nunca vai, acredito assim, nunca vai se enganar em religião. E o nome dele é igual o meu, Anthony. O nome dele é Anthony, meu xará. Então, Anthony, um abraço pra você, cara. Estude mesmo, busque informação sempre, questione sempre, que você só tem a crescer. Parabéns. Parabéns. E eu fui informado que você é um filho maravilhoso. É isso, cara. Não é crença mística que vai tornar um jovem totalmente descontrolado, delinquente. Não. Não é crença, não é igreja, não é religião. Quando a pessoa realmente tem uma intuição da vida e tem humanismo, já começa de cedo. Parabéns pra você. Um abraço de coração pra você, sua mãe e seu pai, tá? E vamos para o que interessa, que o resto não tem pressa, como dizia aquele personagem lá da escolinha do professor Raimundo. Olha só. Este jovem aqui, que está do lado, é também um ateu. Tenho que parabenizar e sempre trazer aqui jovens que têm a tendência de sempre se desenvolver na vida sem precisar de crenças e religião. Nós temos pessoas maravilhosas aí na internet que são jovens que têm um pensamento voltado à filosofia, ciência, racionalidade e não vão se entregar à mentira religiosa pela qual eu me entreguei por 25 anos. Perdi toda a minha juventude nisso, ganhei algumas coisas e perdi a maioria. Mas estou aqui hoje, 53 anos de idade, racional. E assim como também tem jovens aí nas igrejas acreditando em besterol, no meio da minha família tem, acreditando, jovens maravilhosos, mas perdendo tempo, ao invés de estudar outras coisas, não. Então, vamos ouvir o que o Vitor Andrade, que eu também sou Andrade, viu? Eu tenho o sobrenome de Andrade, vai falar aqui neste podcast. E depois eu dou minha pincelada. Por que você abandonou a igreja, cara? Cara, é uma história um pouco curiosa. Eu fui evangélico, assim, muito ferrenho, na verdade. Era o meu sonho de vida ser pastor. Olha só. Isso até 2016 foi quando, tendo contato com filosofia, e com Clóvis de Barros, foi o cara que eu tive contato primariamente, assistia às aulas dele da USP e uma delas era sobre Nietzsche. E ele veio com essa ideia de que Deus estava morto. E eu fiquei, caralho, isso tá muito
estranho, assim, com o começo do casamento, porque eu vi uma parte da filosofia que tava muito legal. Chegou nessa parte, eu fiquei, esse negócio tá errado. Eu comecei a investir em estudar isso aqui pra provar que tava errado. Porque eu, como crente, tava extremamente incomodado com esse ponto. E aí foi passando o tempo, eu investindo cada vez mais, estudo sobre isso cada vez mais, eu falei, porra, quem tá errado sou eu, cara. Que merda. Você Curiosamente, conseguiu achar essa... Chegar nessa conclusão, no caso? Sim. Foi difícil, assim? Foi muito difícil. Exatamente como, assim? Eu lembro que, assim, a frase que me pegou do Clóvis, que foi o momento, assim, que foi... Preste Foi atenção um momento nisso. de virada de chave de Clóvis é existência. cristão, né? Sim, ele é cristão. Foram das muletas metafísicas. Que Nietzsche vai virar e falar o seguinte. É melhor viver a vida como ela é do que passar a vida toda pensando em um mundo que não existe. Era basicamente essa frase das muletas metafísicas. Eu falei, caralho, tipo, isso aqui tá sendo uma muleta metafísica pra mim, né? Era muito bom você sentir que existe um Deus que te vigia, sentir que toda a sua vida, na verdade, as coisas que você sofre não são ao acaso, toda a injustiça que acontece, as pessoas vão ser punidas depois, é tudo muito bom do ponto de vista emocional. Porque, inclusive, a gente tem estudos em psicologia social demonstrando isso da mais variadas formas, né? Inclusive, a gente tem estudos mostrando que existe uma correlação entre a pessoa ser crente e ela ter menos cuidado na pandemia. E uma das razões era porque as pessoas tinham menos medo mesmo, assim. Porque pensam que Deus tá cuidando, pensam que Deus protege. E, nesse sentido, é bom você ter essa sensação. Então, foi sofrível demais pra mim, mas eu percebi que, olha, de fato... Difícil a transição. Em relação a que eu tenho melhores razões pra defender, não faz sentido sustentar a essência de Deus. E aí... Como que foi a sua família em relação a isso? Na verdade, eu era o crente radical da família. Minha família era daquelas, assim, acredita em Deus, mas... Não praticante, assim. Não praticante, isso, né? Olha só. Bem curioso, né? Geralmente é o oposto. E você se deparou... Interessante, porque geralmente quando você... Não também sendo determinista aqui, mas o pessoal da igreja é mais voltado aos dogmas e, sei lá, achar que aquilo é a verdade universal. E aí você foi pra filosofia, né, cara? Pra tentar descobrir realmente o que é a realidade, etc. Interessante isso. E aí você se deparou com alguns argumentos lógicos de que Deus não existe. Só pra deixar claro, tá? Nietzsche é mais poético, assim. Apesar de ter tido um impacto importante pra mim, não é o que a gente chama de filosofia científica, apesar dele ter contribuições interessantes, por exemplo, pra genealogia da moral, etc. Eu fui de Richard Dawkins, aquele livro Deus no Delírio, que depois de ter uma formação filosófica mais sólida... Livro maravilhoso, não era viu? Deus, um delírio. Adquire que é bom. Do que eu conheço hoje de filosofia, se eu lisse isso hoje, eu seria mais crente do que... Não, é brincadeira, tô exagerando aqui. Mas, de fato, assim, a gente tem coisas melhores em filosofia moral. Então. Em filosofia da religião. Então, de início, eu fui, de fato, percebendo que existiam argumentos melhores para a visão de que Deus não existia. Mas isso foi solidificado depois com a minha formação filosófica durante a graduação. Então, depois de fazer o curso de filosofia da religião, a disciplina de filosofia da religião, foi o momento em que eu, de fato, mergulhei nessa literatura do ponto de vista filosófico e mais aprofundado. E que depois eu confirmei, de fato, que as minhas intuições em relação a que Deus não existiam estavam mais corretas, mas tinha argumentos muito melhores do que eu tinha preconcebido. Pois é, vocês ouviram aí um pequeno corte do Cauê, do podcast Cauê Santos, que acredito que não vai demorar muito tempo de eu chegar lá também. É questão de tempo. Teve alguns podcasts que me convidaram, mas eu tô totalmente preparado. Não vai demorar. O Jason Ferreira fala sempre, cara, já tá chegando a hora sua, viu? Tá chegando sua hora, se prepare mais, mas você já tá preparado. Converso muito com ele, porque precisamos de pessoas iguais a você em podcasts. Porque o podcast, ele acaba sendo uma porta, uma janela aberta para muitas pessoas, teístas, ateus, agnósticos, filósofos, de várias ideias, assistirem.
Você vai ser muito criticado? Vai. Mas também alguém vai achar você interessante e vai se inscrever no seu canal. O Jason Ferreira, ele me apoia muito, é um cara que é meu amigo, sempre conversa comigo de bastidores. E tá fazendo um livro maravilhoso, outro livro maravilhoso, que não vai demorar de sair. E tá sendo bem trabalhoso para ele este livro, mas ele falou que quando sair vai ser uma primícia. Tá. Olha só. O Vitor Andrade, ele falou algo interessante neste corte aí, tá? Que chegou um momento que ele foi ver que argumentos mais plausíveis, né? Mais concretos fizeram ele entender que de fato Deus não existe, é uma ficção. É duro, né? Esta frase é muito dura, na verdade. É muito dura esta frase nos ouvidos de um teísta ou de um religioso fanático ali. Esta frase, Deus não existe. Cara, isso aí realmente é como se fosse um soco na face de um teísta que acredita que qualquer sentimentalismo, emocionalismo é Deus. Que acredita que qualquer experiência na vida que a pessoa não consegue explicar só pode ser Deus. O que tem de pessoas que entram em contato comigo e dizem: Antônio Galvão, muitas coisas que você fala eu admito, eu vejo, eu entendo, mas quando você diz Deus não existe, aí eu não acredito, porque eu penso que eu cheguei até aqui por conta de Deus. Deus comigo. Eu acredito que tem uma força maior. Só que, preste bem atenção, uma coisa é você acreditar em Deus, tá? Ou em um Deus. Outra coisa é você definir, Deus é esse aqui, tá? Quando define Deus é o da Bíblia, ou Deus é o do Alcorão, ou Deus é ali do hinduísmo, Shiva, Brahma, Ganesha, Vishna e outros. Aí você está definindo. Você está definindo. E você pode estar 100% errado. Quando você diz eu acredito em Deus, há uma dúvida no ar. Que Deus é? Peraí, ele existe, é uma dúvida. Mas quem? Entendo o seguinte, o problema do teísta cristão é acreditar que o Deus verdadeiro é o Deus cristão. Jesus é o único que vai salvar e é o único verdadeiro. Aí é um problema sério na sua mente. Aí você está sendo uma pessoa 100% egoísta e egocêntrico, achando que Deus existe e é o seu. É o que você acredita. Cara, que coisa, hein? Quando o cara diz, não, Deus existe, é Allah. É Allah, é o Deus verdadeiro. É um problema também. Quando Testemunho de Jeová diz, Deus existe. Deus não é Jesus. Jesus foi apenas um profeta, mas Deus é Jeová. É o único. Problema também. O mormon, quando diz que Jesus Cristo dos santos dos últimos dias é o verdadeiro, na versão do mormonismo, é outro problema na mente humana, quando define, porque ninguém tem prova. Então é o seguinte, quando você diz Deus não existe, é uma convicção que você tem, não é uma certeza 100%, mas é uma convicção. Mas você começa a levar para o campo de observação, o campo observatório da vida, que você não vê Deus em lugar nenhum. Quando você procura achar Deus em uma vida ou em algo da natureza que você pensa que é perfeito, aí é outro grande problema, porque aquilo que você pensa que é perfeito não é perfeito. Tem alguma coisa errada ali, tem alguma coisa em falha. Não existe nada perfeito. Por mais que você pensa, cara, como que uma vida
Ela é gerada no ventre, uma coisa linda, com todas as propriedades. Dizer que não há Deus é um grande problema, você pensar assim, porque aquela vida está sendo gerada ali, mas tem muitas gambiarras que poderiam não existir, que vão contribuir para que aquela vida tenha problema. Quando você nasce, ou o ser humano, né, em geral, nasce, os cuidados da mãe são cuidados naturais da própria mãe, o amor da mãe, para não deixar acontecer nada, mas sempre vai acontecer. Pode acontecer a criança engasgar com qualquer coisa e a mãe não ter o que fazer. Pode acontecer ela cair, bater a cabeça e a mãe não ter o que fazer. Ou seja, não tem proteção nenhuma. E tudo que o ser humano come, tudo que ele come, vai contribuir um dia para desenvolver alguma coisa ruim na vida dele. Pode ser uma doença, um dano físico, alguma coisa, porque tudo que ele come também não é perfeito, tá? Então, parabéns para este jovem que ele descobriu na juventude dele que não tem isso. Então, quando eu digo assim, eu, por exemplo, sou ateu, eu tenho para mim que Deus não existe, eu não digo assim, Deus não existe porque eu tenho certeza absoluta que Deus não existe, não. Para mim, até não ter uma prova concreta, mas concreta, uma coisa fenomenal, absurda, que possa convencer todos os ateus. Olha que eu tô colocando uma condição, né? Aí, enquanto isso, para mim não existe. Simples assim. Mas eu não vou dizer, isso é certeza absoluta. Agora, o problema é que o crente diz que é certeza absoluta que o Deus dele existe. Que ele tá ali porque Deus é Deus, ele tem a certeza. O sentimentalismo dele, o emocionalismo, a falta de conhecimento da mente humana vai fazer ele acreditar que qualquer visão, qualquer sonho, qualquer coisa, qualquer delírio, né, que ele tenha, tudo isso pode ser Deus ou pode não ser, mas pode ser alguma coisa espiritual ruim ou bom. Aí é um problema sério. Quando eu participei do primeiro podcast, bem simples na época, antes de eu participar, um médico participou do podcast, que é teísta, que é um grande médico na região nossa lá, que eu não preciso aqui ocultar o nome dele, porque quando eu falo dele, eu falo com o maior respeito, tanto dele como a família, que é o Dr. Ney. Ney é um dos melhores médicos da região de Jaguaquara, que é filho de um homem teísta também, que cultuava e congregava junto com a minha mãe, Railton Teixeira, que irmão do ex-prefeito de uma cidadezinha que eu morei e habitei. Pessoa maravilhosa. Morreu também com problema sério. E o Dr. Ney falou que ele tem certeza que Deus existe. Antes de eu participar do podcast. Ele tem certeza que Deus existe. Cara, quando a pessoa diz isso, a pessoa saiu do campo da racionalidade. Porque a certeza dá uma existência aqui na mente humana, como se você tivesse visto, sentido o Deus e ter como provar que esse Deus existe. Então a certeza dele só vai servir para ele. Talvez eu tenha uma certeza que Deus não existe para mim. Mas eu não posso falar abertamente, Deus existe, tenho certeza, que aí você está menosprezando os ateus, os agnósticos e pessoas que ainda estão buscando este Deus em algum lugar. Talvez você teve uma experiência que você acha que é Deus. Aí quando eu tive num podcast, eu falei sobre isso, ele estava no comentário e falou, não, eu tenho certeza de mim que Deus existe. Não. Cara, aí eu disse assim, cara, isso aí é talvez uma falta de pesquisar mais, né? Porque ele é médico, que ele sabe de tudo. Eu também não sei, mas não é isso. Aí o rapaz que estava me entrevistando lá no podcast falou, e você tem certeza que Deus não existe? Eu falei, não. Eu não tenho certeza, não tenho apenas uma convicção e eu vou pelo que eu observo. Agora, quando o religioso ele diz, o teísta, que ele tem certeza que Deus existe, aí tá mostrando uma imaturidade muito grande. Ele poderia dizer assim, não, eu tenho fé, eu acredito que Deus existe, pra mim, as experiências que eu tive levam a eu entender que Deus existe. É outra coisa, é outro argumento. Mas quando ele diz Deus existe, definiu, aí lascou. Então eu não digo Deus não existe porque eu tenho certeza. Eu fico com a tese, não existe, sou ateu e não acredito em ex-ateu, viu? Não vem com onda pra cá, não. Vem com conversa pra cá, que tem aí supostos ex-ateus que
se dizem ex-ateus, que eram ateus militantes. Cara, eu tenho um aí que é um colega meu, não tenho nada contra ele, eu tenho um WhatsApp dele, se ele falar comigo eu vou falar a mesma coisa. Eu acho que ele tá fazendo isso, com certeza é porque ele teve alguma pressão em casa de alguma coisa, ou então ele preferiu escolher fazer a vontade ali da família, da mulher, de alguém ali pra falar isso, mas eu tô vendo que o cara tá perdido no meio do campo assim, mentalmente, quando ele agora abriu o canal dizendo, eu sou um ex-neo-ateu militante, que ele era ateu militante. Ele era realmente um ateu que militava mesmo. Ele é ateu, tá? Deixando claro, na minha opinião, ele é ateu. Ele já falou muito comigo em WhatsApp, coisa que eu não vou dizer quem é aqui a pessoa, porque eu tenho uma consideração pela pessoa, mas ele falou em WhatsApp comigo muitas mensagens que eu tenho gravadas, essas mensagens gravadas no meu WhatsApp, dizendo, Antônio, não tem como acreditar nisso, não tem como, eu continuo ateu, não tem como. Antes dele abrir esse suposto canal dele, suposto não, este canal que existe, de dizer que ele é ex-ateu e neo-ateu, e ele diz que é ex-ateu graças a Deus. Então, ele não é ex-ateu na minha opinião, isso é uma opinião minha, mas ele tem todo o direito, toda a liberdade de dizer que ele é o que ele achar que ele é. Mas eu acredito que ele seja ateu e ele preferiu defender este outro lado, porque um lado mais fácil, vai ser mais aceitável, embora ele não vai ter audiência nenhuma, ele sabe disso, porque ele está num grupo que é muito pequeno, é menor do que os ateus, é um grupo menor do que os crentes, crente não vai acreditar nele mais, pelo que ele já fez num canal lá atrás, que crente realmente não perdoa mesmo, diz que perdoa, que é mentira, não vai assistir o canal dele nem se inscrever, ele tem lá inscritos um pouco mais antigos, e em ateus também não vai ter mais aquela confiança nele, nesse ponto. Mas é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa de família, eu não tenho nada contra ele. Se ele chegar aqui e assistir esse vídeo, ele vai entender que eu estou falando a respeito dele, não tô expondo o nome dele. E é uma pessoa que eu gosto. A hora que ele querer falar comigo no WhatsApp, ele pode falar. Meu WhatsApp tá lá, ele pode falar. Agora, acreditar que ele é ex-ateu, aí, meu amigo, eu teria que tomar uma pancada na cabeça. Isso não existe. Ele mesmo sabe, e ele mesmo defendia isso antigamente. Acredito que ele defendia muito isso, que não existe, não pode existir um ex-ateu. Então, olha só, parabéns para o Vitor. Parabéns para todos os ateus jovens. Parabéns para os agnósticos, parabéns para aquele que começou a questionar, mesmo ainda sendo teísta. Parabéns para o ser humano que procura realmente ver que não há nada para intervir a favor nem contra ninguém. A natureza ela se forma por si só, como diz o RC, nosso amigo RC do canal Papel Aceita Tudo. A natureza se forma por si só, ela não tem nenhuma obrigação de ser perfeita porque ela não tem estado de consciência. Ela não é um ser vivo com estado de consciência. Ela é viva de forma natural, mas ela não é viva de forma consciente. Deu para entender? A natureza ela é viva. Tem muita coisa em nosso meio que é viva de forma natural, mas não tem estado de consciência. Não tem. Tem também no meio dos animais. Vivos, sobrevivem, mas não tem estado de consciência. Uma planta, por exemplo, ela é viva. Ela é uma vida, se você não sabe, mas ela não tem estado de consciência. Então, ela trabalha ali segundo as condições da natureza. Somente isso. Mas ela não tem estado de consciência. A natureza não tem estado de consciência. A água, por exemplo, é algo que nós precisamos, porque sem a água não ia ter vida aqui no planeta. E isso apenas por uma condição de uma distância que aconteceu em um período da história do universo, que é esse período nosso, da nossa sorte, em que a água está no estado líquido, com a temperatura normal, equivalente, que deu acesso à vida se proliferar naturalmente. Só isso. Só que a água não tem estado de consciência, porque a água ela é um elemento da natureza que, se você mergulhar nela sem saber nadar, você morre. Ela não vai lhe jogar para fora, você morre. Mas se você beber ela no momento da sede, ela vai lhe ajudar. Então, assim como a água é a natureza, não existe Deus nenhum, não tem Deus nenhum, lugar nenhum. Porque a gente vê que não aparece nos momentos mais necessitados. É o que eu tenho a dizer. Então, dizer Deus existe e acha que tem certeza que Deus existe é uma ignorância muito grande. Como também dizer eu tenho certeza 100% que Deus não existe, também entra para o lado da ignorância. Mas você dizer eu sou ateu, não. Ateu significa negar a existência de qualquer divindade. Não é negar a Deus. Ateu não é negar a Deus, como o Rodrigo Tripa já falou.
sem conhecimento de causa, deste lado que ele, segundo ele, eu acho que é ateu também, né? Já falei que ele é ateu. Mas ele já falou que ateu é negar a Deus. Não, é negar a existência. A palavra existência aparece primeiro. A existência, que é o sujeito totalmente da frase. Negar a existência de qualquer Deus, qualquer divindade, qualquer espírito, qualquer corpo metafísico que não se apresenta no mundo físico. Aí é uma crença, um achismo. Então, ateu, ele nega a existência. Mas ele não afirma 100%. Deus não existe, eu tenho certeza. Porque aí eu teria que provar isso aí. Eu já falei várias vezes aqui. Eu não tô aqui para provar nada. Eu tô aqui para fazer você pensar. E quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Quem estuda, pesquisa, analisa, aprende a saber. Quem não faz essas coisas, aprende só a acreditar. E aí, o que é que vai acontecer? Vai acabar sendo um financiador de mala cheia, financiador de Valdemijo, financiador de Edir Morcego, financiador de Marco tá lhe enganando, financiador de RR da mentira e do real, financiador de Agenor dos truques, de Josué bestão, de Napoleão bobão, de Júnior do trovão da mentira, e aí vai. Eliseu ridículo, e essa cambada toda. Aí você vai financiar esta cambada e vai deixar de viver e investir em você. Um abraço, fico por aqui, mas eu volto, novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.